Olá, olá a todos que estão participando, olá a todos que estão chegando na nossa live. É um prazer imenso estar falando com vocês. Hoje vamos abordar temas importantes, né? Uma tardezinha gostosa. Tenho dois convidados especiais aqui, aguardando ansiosamente para conversar com a gente. Eu sou a professora Silvia, idealizadora do Ela Curitibana, um projeto que iniciou pequeno, hoje ainda, né, está em construção, mas hoje já podemos fazer um pouco mais do que no início, né? Temos a nossa pequena sede, eu estou aqui, inclusive, né, transmitindo a nossa live daqui, e dizer que eu estou muito feliz com a participação de todos vocês, né, de quem vai estar entrando aí na nossa live. Vou apresentar para vocês os nossos convidados. A Érica não tá com a conexão dando um pouquinho de problema, mas o Rodrigo já está aqui com a gente, certo? Então, fico muito feliz a todos que se dispuseram a vir aqui ouvir o que a gente tem a dizer, conversar um pouquinho e compartilharmos, né, um pouco do nosso conhecimento, compartilharmos um pouco e fazermos uma reflexão sobre assuntos tão importantes, tá? Sobre assuntos tão importantes, tão pertinentes. E a gente trouxe como tema principal a invisibilidade da vida. Por que pensar sobre a vida? E por que pensar através da filosofia? Nós vamos ver pontos importantes com o nosso grande amigo e filósofo, professor Rodrigo Pensador. Então, apresento o Rodrigo aí para vocês, tá? Que também vai trazer para a gente vai trazer a discussão, né? Aliás, professor de filosofia é o que a gente mais gosta de fazer, né? Eu também dou aula de filosofia, dou aula de história. Então, para nós é muito importante essa discussão. Aliás, a filosofia, né, ela acaba sendo a norteadora desse tipo de debate tão importante na nossa sociedade. Sem filosofia, nós não conseguiríamos pensar e refletir sobre tantas questões. Eu acredito que já dá para irmos começando, né? Quero a participação de vocês, façam perguntas. E o tema, vamos começar falando sobre a questão da vida, mas vamos abordar aí vários pontos importantes. Eu vou ter também aqui como convidada a Érica, doutora Érica Lopes, tá? Psicóloga, que vai nos ajudar a compreender ou a trazer aí alguns pontos dos temas que nós vamos abordar. Professor Rodrigo, então, tudo bem, professor? Tá me ouvindo? Professor Rodrigo? Não estou te ouvindo, Rodrigo. Não estou ouvindo. Live ao vivo é assim mesmo, né? Live ao vivo é assim mesmo, pode acontecer, né? Tudo para a gente ainda é muito novo. Eu mesmo, né? Agora que estou iniciando, fazendo lives, e então esse tipo de problema técnico pode acontecer. O que eu quero que vocês pensem, que vocês façam uma reflexão já desde o início, é por que é tão importante pensar sobre o aborto? Por que é tão importante pensar sobre como nossas crianças estão sendo vistas? Por quê? Qual a importância de tudo isso? Deixa eu só dar uma verificada aqui se há algum problema no meu microfone, mas não, acho que é no microfone do Rodrigo mesmo. Rodrigo? Eu vou aqui, eu vou tentar falar com o Rodrigo aqui, que eu acho que ele está com um probleminha na ativação do microfone dele, tá? Deixa eu vou mandar aqui para o Rodrigo um WhatsApp, ativar o microfone. Ao vivo é assim mesmo, gente. Porque agora há pouco eu estava falando com o Rodrigo, o microfone dele estava ótimo, mas eu não sei o que houve ali, que ele desativou e não estou conseguindo mais ouvi-lo, né? Ouvir o som. Esse está sendo o problema com o Rodrigo. Um segundinho aí, gente, vamos ver se o Rodrigo consegue se, se achar ali no celular, mas isso acontece. Eu estava com problema no vídeo agora há pouco, daí deu certo. Agora o Rodrigo com um problema no áudio, né? Quando nós falamos sobre a invisibilidade da vida, esse termo invisibilidade, né?
O que o Bruno tem que permitir? Ah, tal. Uhum. A permissão. Ok. Está visível, né? A quem não está sendo visto de alguma maneira, seja pela sociedade, seja pela família, seja pela questão social, como essas crianças ou como nossas crianças estão sendo vistas. É importante nós fazermos uma reflexão sobre isso. Segundo o sociólogo Emily Durkheim, né, a família é a primeira instituição ao qual a criança faz parte, ao qual o ser faz parte, né? É a família. Como essas famílias estão cuidando dessas crianças, né? Rodrigo, tá me ouvindo agora? Está me ouvindo, Rodrigo? Rodrigo, está me ouvindo? Agora, maravilha. Agora, eu acho que vocês Ah, estão conseguindo me ouvir aí, né? tá. E você está me ouvindo, Rodrigo? Maravilha. Joia. Estão me ouvindo também? Sim. Uhum. Estão Rodrigo, eu conseguindo me estava ouvir? aqui. Eu estou te ouvindo, aham. Pelo computador, estou ouvindo. Ah, legal. Eu estava aqui iniciando, falando com o pessoal sobre a Tô. importância de pensar a vida, sobre a importância e o papel da Joia. filosofia nessas questões. E eu trouxe aqui, abri a minha fala com o filósofo, com o sociólogo, que você conhece muito bem, claro, nos nossos estudos, né, na filosofia, na sociologia, o Emile Durkheim, onde diz que a família é a primeira instituição ao qual um ser faz parte, né? Primeiro é a família, depois vem a escola, a igreja e outras instituições a qual nós vamos nos aproximando. Mas no primeiro momento é a família. Como lidar com uma criança que, ao invés de receber amor, recebe agressão, né? Então, esse vai ser um dos nossos pontos também a ser pensado aqui. Eu trago para vocês, então, uma seguinte pergunta. Aos 10 anos de idade, qual é o sonho de uma criança? Quando nos deparamos com casos como esse, é que nós tendemos a omitir a nossa opinião sobre as coisas. Ah, no meu caso, se fosse isso. Ah, eu acho que eu faria aquilo. Mas nós estamos embasados em algum conhecimento para tanto achismo? Ou para opinar sobre um assunto tão delicado, que é o abuso infantil, que é o aborto, né, que resultou no aborto? Reflexões como essa são as que vão nos nortear hoje na nossa discussão. Então, voltando aqui, apresentando, né, o professor Rodrigo Pensador, um grande colega, né, já trabalhamos juntos aí nas escolas, também professor da rede pública, assim como eu, um excelente professor, faz uma excelente reflexão e que eu tenho certeza que vai contribuir muito para a nossa conversa hoje. Tudo bem, Rodrigo? Pode se apresentar. Maravilha. Então, boa tarde a todas e a todos que nos ouvem e que assistem a gente aí essa live pelas redes sociais, tá? Para quem não me conhece, eu sou o professor Rodrigo Pensador, né? Alguns aí já me conhecem, sou professor de filosofia, sociologia também, e nós vamos tratar um pouquinho sobre essa questão que envolve o aborto. O que nós temos que saber, primeiramente, né? Qual que é a importância da filosofia em relação a esse caso, né, tão problemático, tão complexo, que envolve aí não só a vida dessa criança, mas de muitas mulheres que são aí atingidas, né? Não só pela violência doméstica, pelo estupro, pelo aborto. Primeiramente, eu gosto de começar dizendo que o papel da filosofia é desnaturalizar aquilo que é natural, né? A gente vive numa sociedade onde a mulher não tem vez, não tem voz. E o único momento onde ela poderia ter vez e voz, que é o momento dela decidir sobre o seu próprio corpo, há uma impossibilidade dela conseguir utilizar esse recurso. Mas por que isso acontece? Né? Outra coisa também que nós temos que perceber, que a filosofia é muito importante,
ela nos ajuda a investigar e compreender o problema do seu devido lugar, né? A questão aqui que nós vamos levantar em relação a essa menina, que representa outras mulheres, não é apenas o aborto. O aborto é apenas a pontinha do iceberg. Existem inúmeras questões e problemas que estão por trás. A filosofia, ela tende a compreender as coisas de maneira muito profunda, tentar entender a raiz, a origem do problema. Então, é isso que a gente se propõe, a não ver aquilo que é natural como natural, né? É se espantar, é se reencantar com os problemas. Porque de tanto que a gente vê os mesmos problemas diariamente, a gente perde a nossa capacidade de se espantar. E se a gente perde essa capacidade de se espantar, a gente também perde a compreensão e também a nossa capacidade de reflexão, né? Tem uma frase que eu resumo bem a filosofia, que é a seguinte: perceber o que se vê, mas não se enxerga e não se entende o que se olha. Esse é o papel da filosofia. Fazer com que aquilo que está diante dos nossos olhos, a gente consiga perceber a profundidade daquilo que está ali, né? Então, esse é o papel da filosofia. Então, antes da gente entender se é certo ou errado o aborto, que isso é uma concepção bem individual, o que a gente tem que entender que está por trás? São valores, são princípios que norteiam as ações humanas, né? Para a gente decidir se o aborto é correto ou não. Qual é o valor que tem a vida? Né? A vida tem valor? Essa é a questão. A vida da mãe tem valor? A E vida da qual criança vida, né? tem Nós valor? estamos falando, né, Qual das Rodrigo? duas tem mais valor? Será que existe uma preponderância em relação aos valores? O que define que a vida da criança tem mais valor que a vida da mãe? Ou vice-versa? Estas são temáticas filosóficas, né? O que contribuiu para que ninguém percebesse essa menina, né? Até chegar ao 5º mês de gestação, por exemplo? É aquilo que deu origem à própria temática nossa, né? Que chama-se invisibilidade da vida. Quais foram os fatores? Quantas pessoas passaram por ela? Né? Quantas pessoas que envolvem a família, que envolvem a escola, o próprio hospital, né? Que foi um lugar onde ela teve talvez o único acolhimento, que percebeu pelo volume daquela barriga e toda aquela dor abdominal, ela poderia então estar grávida, né? Fruto, claro, de um estupro. Então, estas questões são problemáticas que a filosofia tende a responder. E para a gente tentar compreender um pouquinho essa questão, eu vou chamar aqui, né, um sociólogo francês chamado Bourdieu. O Bourdieu, ele tem uma obra chamada Dominação Masculina. Nessa obra Dominação Masculina, ele, como sociólogo, na realidade, ele acaba fazendo uma pesquisa de campo, né? Ele acaba atuando como um antropólogo e vai, então, na Argélia, numa região chamada Cabilia, para tentar entender como que se desenvolve o papel do masculino e do feminino. E, para surpresa dele, ele vai perceber que naquele lugar a realidade é compreendida a partir das contradições, das oposições. Então, o feminino é a negação do masculino e vice-versa. Então, o que é o feminino? O feminino é falta, né? Por exemplo, a mulher é aquilo que tem ausência do órgão genital masculino, do ponto de vista anatômico. O homem, ele tem qual característica? Ele tem a característica da força. A mulher do quê? Daquela delicadeza. O homem, ele tende, para ser masculino, ele tende a ocupar mais espaços. Já o feminino, para ser feminino, a mulher deve ocupar menos espaço. Uma coisa bem interessante que a gente pode perceber é justamente quando a mulher vai sentar e o homem vai sentar, né? A mulher tende a cruzar as pernas. E isso denota o quê? A impossibilidade da mulher de ocupar espaço. Se a mulher senta com a perna aberta, ela está ocupando mais espaço. Isso já é deselegante. Isso faz com que ela perca a feminilidade. Nesse sentido, de maneira, a grosso modo, o que isso vai desembocar? O que eu quero que vocês compreendam? Porque isso é um estágio que vai desembocar lá na frente, na agressividade, nos relacionamentos abusivos, na violência física, no estupro, no aborto e até mesmo no feminicídio, né?
que é o abuso Isso mesmo. físico que leva ao próprio homicídio por parte do parceiro. Então, tudo isso são estágios de evolução do machismo. A filosofia tende a compreender a partir das raízes essa problemática. Então, como que a gente pode entender no primeiro nível da agressividade? O homem, como ele não aprende desde pequeno a lidar com as próprias frustrações, ele tende a ter quanto linguagem a agressividade, porque a agressividade é um sinal de masculinidade. Então, como o homem sempre aprendeu a ser reprimido em relação às suas emoções, homem que é homem não pode chorar. Criança que é criança tem que engolir o choro, porque senão é mariquinha. Então, se ele não aprende a lidar com as emoções dele, ele vai aprender a lidar com as frustrações da sua parceira, da sua esposa. Ou seja, a violência com que ele lida com o outro é reflexo no qual ele foi também educado. A própria masculinidade é reflexo e sintoma de uma repressão masculina para formar um homem bruto que perder parte da própria humanidade, né? Então, isso é muito importante que o Bourdieu vai mostrar para nós. E todo esse relacionamento abusivo, como o homem controlando, culpabilizando a vítima, fazendo chantagem emocional, dificultando a própria vítima a romper os laços afetivos, é apenas uma extensão desse machismo estrutural, que está em toda a sociedade. Mas aí eu pergunto, essa menina de 10 anos, ela teve o seu pai preso, perdeu a mãe. Quem a sustentava era a sua avó. Então, esse abuso, ele vinha há tempos, há anos já. Aí eu pergunto, onde estavam as pessoas que estavam condenando ela no hospital? Dentre elas, havia grupos de religiosos. Essa menina, durante o abuso, durante o estupro, antes mesmo, quando ela teve um abandono parental, ela foi invisibilizada. Onde estavam essas pessoas? Será que eu não tenho responsabilidade sobre o outro? Onde está o amor cristão? Então... E aí entra, Rodrigo, a questão do ECA, mas antes de eu falar do ECA agora, eu quero apresentar aqui a nossa outra convidada, né, especial. Agradeço por ter aceito o nosso convite, doutora Érica Lopes, psicóloga, terapeuta, que também está presente aqui na nossa live. O Rodrigo já fez uma introdução maravilhosa sobre a questão de como nós devemos pensar isso, porque pensar que o aborto em si foi como diz, o resultado final de toda uma estrutura que já foi sido desmontada, né? Que já foi sido destruída através dessa ideia do patriarcado, do machismo e da ideia de que a mulher é objeto, né? Enquanto ser mulher, ou seja, a questão de gênero entra aí. Então, eu quero que a doutora Érica também se apresente. Doutora, muito obrigada pela participação. Antes da sua apresentação, eu só gostaria de falar um trechinho do ECA, porque daí já vai encaixar, eu acredito que na fala da doutora Érica, tá? Porque o ECA, a lei 8.069 de 1990, olha só, o artigo 4º diz o seguinte: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, o respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Ou seja, não é apenas cuidar da criança enquanto ser, pensando na questão do respeito ao indivíduo, né? Mas também é lei. E o que é que acontece? Por que esse mecanismo todo não funciona no nosso estado, né, no nosso país? E por que essa reflexão é tão importante? Então, doutora Érica, passo para você agora, pode se apresentar, e já entrando nessa questão do ECA, né? Se tudo isso daqui faz parte da nossa lei, o que que acontece, doutora? Oi, gente, boa tarde. Obrigada, Silvia, pelo convite. Eu acho que foi extremamente oportuno. Fiquei essa semana pensando muito no tema, trabalhando em cima. Sou psicóloga, trabalho com famílias, dou formação para terapeutas sistêmicos, ou seja, são pessoas que se formam para trabalhar com famílias.
E antes disso, trabalhei durante um bom tempo com abrigos, então trabalhava com esses casos específicos. E o que que eu vejo? Eu vejo que a gente tem o ECA aí deixando claro que essa responsabilidade ela é compartilhada, ela é social. E todo esse transtorno, todo esse conflito, todo esse sofrimento que vem por conta desses casos que aparecem, mas tem milhares de outros casos que estão ocultos, eles vêm também por quê? Porque a gente não fala sobre isso, porque a gente, na verdade, agora, enquanto sociedade, começa a ter esse espaço de reflexão. Mas, como psicóloga, o que que eu vejo? Eu vejo que tudo isso começa nesse olhar acerca da família. Então, quando a gente fala em aborto, quando a gente fala especificamente de um caso como esse que veio e que a gente focou somente no aborto, é como se a gente estivesse negando toda a estrutura, toda a raiz de tudo aquilo que vem antes. Tem uma família aí, tem uma estrutura. Como essa família chegou nesse ponto, nesse nível. Então, a gente, como profissional que cuida da saúde emocional, pensa e dirige a nossa reflexão para o início lá, para a raiz. O que, que aconteceu ali? O que, que faltou nessa estrutura a ponto deles construírem essa realidade? A gente fala do aborto e esquece de falar do abuso. Quando eu falo só do aborto, eu já excluí a situação do abuso. Mas quando eu fico só no abuso, eu também deixo de pensar o que, que veio por trás. Então, Exato. quando eu... Pode falar, Silvia. Não, pode continuar, doutora. Então, quando eu trabalhava com as crianças e eu fazia a triagem, fazia o encaminhamento dos laudos para o juiz, avaliava a família, o que, que eu ouvia na fala das crianças, tá? Vou falar como alguém que esteve junto com essa parte, com a parte que é a mais vulnerável explicitamente, que é a criança. A criança, ela quer ficar na família, ela ama os pais. Então, o trauma do abuso, da violência sexual, da violência psicológica, ele é muito pesado e muito profundo, por quê? Porque quase sempre ele vem de alguém que eu amo, alguém que é próximo a mim, alguém que teria a função de me proteger e de me cuidar. E, no entanto, essa mesma pessoa faz isso comigo e eu não posso falar. E se eu falo, eu posso perder o amor dessa pessoa, eu posso perder o amor da minha mãe, eu posso ser retirada da minha família. Então, ela está perdendo, né? A criança está perdendo. Então, quando a gente pensa em invisibilidade da vida, isso, ela começa já em todo esse histórico, começa quase sempre ao nascer. E aí, em todos esses discursos que a gente tem visto acerca do tema, pensa em abuso, em prevenção, a gente pensa que a escola vai falar sobre isso. Mas aí a gente tem uma grande massa crítica que acha que não tem que falar, que é a família que precisa falar. A família precisa falar, sim, mas a escola também. Por quê? Porque 99,9%... Doutora? Acho que travou a conexão dela, né, Rodrigo? Deu uma travadinha. dos casos de abuso é suporte a essa. Eu acho que a conexão dela está um pouquinho fraca. É. E quando restabelece a conexão lá, agora que eu estou conseguindo ouvir vocês melhor, eu acho que entre nós aqui deu uma incompatibilidade. Eu acho que eu demorei um pouco para falar, porque eu estava ouvindo vocês pelo notebook. E aí, pelo celular, que está aqui a câmera, estava um pouquinho baixo. Eu tive que colocar o fone para poder ouvir. Agora está 100% aqui. Tá ok agora? Acho que a doutora não vai conseguir restabelecer. E a escola precisa estar preparada para quê? Para identificar essas situações, para poder dar suporte a essa família. E por que eu falo suporte a essa família? Porque não adianta eu pensar em incluir uma realidade excluindo outra. Sim, ver. Doutora? Doutora, tua conexão, não sei se alguém está ouvindo ou alguém aí próximo a ela, avisar que a conexão está falhando, né? Falando sobre essa questão eu escutei só um trechinho dela ali falando sobre a escola, né, Rodrigo? E para quem está nos ouvindo. Quando nós pensamos... Consegue me ouvir? Agora eu estou te ouvindo, doutora. Tá. Conexão. O vídeo não tá
o Conectando. vídeo não está saindo. Isso. Isso. Quando nós pensamos nessa questão da violência, né? Oi? Não, tá bem ruim mesmo. Eu vou dando uma sequência aqui, então, até que ela consiga se reestabelecer. Não vai sair. Aqui, ó. Eu trouxe uns dados aqui que eu achei muito importante que a gente pensar, que é o índice do estupro no Brasil. Segundo os dados do Ministério Público, tá? Que há uma pesquisa lá, que são dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública do Paraná, em 2019, 66 mil vítimas de estupro. Olha só, 53,8% foram meninas de até 13 anos. Olha só o índice como se apresenta. 4 meninas até 13 anos são estupradas por hora no país. Em média, 180 estupros por dia no Brasil. O perfil do agressor sempre é muito parecido. Ou é um pai, ou é um tio, ou é um padrasto, ou alguém muito próximo. Tem algo estrutural aí errado nesse fenômeno, Rodrigo? Olha, é bem interessante e você foi muito pertinente, Silvia, porque a gente não está aqui trabalhando com achismos, né? Está trabalhando com estatística, né? Algo que é claro que a gente não pode dizer que é uma ciência absoluta, exata 100%, mas é o parâmetro mais confiável que a gente tem para levantar alguma coisa em relação a alguma interpretação desses dados. Nesse sentido, e aí, pegando o teu gancho e até complementando a tua fala, e justificando por que eu escolhi, então, o Bourdieu para fazer essa análise, eu complemento a análise dizendo que a questão de gênero é muito importante. Por que eu estou trabalhando aqui? A gente está trabalhando a questão do masculino e feminino. Porque por trás do estupro, por trás do aborto, por trás de uma violência, seja contra uma criança, seja contra um adolescente, seja contra uma mulher, está uma questão estrutural, que é o machismo como base de tudo isso. E aí eu vou levantar um dado para vocês, tá? De todas as vítimas de estupro, quase 75%, quase 3/4 são contra meninas, mulheres. Apenas 25% é contra meninos. Então, assim, a dominação do homem em relação à mulher, a nossa sociedade enquanto valor, e aí a gente também poderia puxar para uma questão que nós vivemos numa sociedade capitalista, né, que coisifica a mulher, uma linguagem que o próprio Marx utilizava, a reificação do homem, do ser humano. Então a mulher é transformada numa mercadoria, numa coisa, num objeto de posse para trazer um prazer para o homem. Então, isso a gente percebe até em propagandas, algo que não tem nada a ver diretamente com o estupro ou com o aborto, mas que vai desembocar no aborto, né? Potencialmente. É como se fosse um gatilho que eu esteja puxando, a bala vai tender a sair quanto mais pressão eu deslocar da minha mão para o gatilho. Então, nesse sentido, desde as propagandas, a formação da própria educação lá no berço, ou seja, a formação do homem, do papel do homem e da mulher, está moldando potencialmente esse agressor, porque ninguém nasce estuprador, ninguém nasce querendo abortar ninguém. É claro que toda vida tem importância, seja do feto, e a professora Silvia, né, a própria doutora Érica vai concordar comigo, que toda vida tem valor, mas só que quando a gente chega no extremo de ter que decidir sobre o aborto, é sinal que todas as etapas anteriores, educação, família, Estado, a própria religião, vizinhos, a escola, nós falhamos como um todo, nós fracassamos. O aborto é um sintoma da falência da humanidade enquanto instituição de convivência coletiva. É isso que a gente tem que entender, é parar de culpabilizar a vítima, porque quando eu vejo o culpado, eu não evito o problema. É igual uma doença. Eu ficar olhando quem foi o culpado por não dar vacina para fulana ou para Beltrano, isso não resolve, né? O que resolve é entender o problema e criar soluções para que nas próximas vezes esse problema não aconteça. É compreender as coisas de maneira complexa para chegar na raiz e antecipar o problema. É entender o problema de maneira inteligente. Então, onde que entra a filosofia e a sociologia?
ela serve como se fosse um diagnóstico médico. Eu vejo o sociólogo como filósofo como um diagnóstico. Ela vai diagnosticar o sintoma da sociedade e pode também oferecer determinadas soluções. Claro que não soluções plenas, porque os problemas são complexos, mas a gente pode resolver tentando entender o problema à medida que ele merece o devido cuidado, que é entender a partir da complexidade. Mas você sabe, Rodrigo, só pegando o gancho do final da tua fala, né? Talvez a filosofia traga ali alguns pontos e pensarmos em solução. Mas você sabe que eu também acredito que o nosso Estado ele também sabe a solução de muita coisa, só não faz. Porque enquanto é a mulher negra que está morrendo por conta do aborto, enquanto é a mulher pobre, enquanto é a mulher da periferia, não vamos invisibilizá-las, vamos fingir que isso não acontece. Porque uma coisa tem que ser dita, né? Como diz, doa quem doer. O aborto acontece todos os dias no Brasil. E com lei ou sem lei, favorecendo ou não, vai continuar acontecendo. Todo mundo sabe que as mulheres abortam. Todo mundo sabe que isso acontece, mas é mais fácil eu fingir que aquilo não acontece, eu invisibilizar aquela mulher, eu tapar aquele problema para eu não precisar falar sobre ele. Aí eu trago um discurso, né, baseado num discurso religioso, onde eu digo que isso está errado e simplesmente pronto, não se fala sobre isso. E eu, enquanto Estado, tiro meu corpo fora e deixo que a sociedade se mate entre religiosos e não religiosos. E vamos botar a culpa na mulher ou vamos botar a culpa numa criança de 10 anos? Cadê o compromisso do Estado? Se fosse a filha de um senador, se fosse a filha de um deputado, ela, quando precisar abortar, se ela tomar por essa decisão, ela vai pagar 3 mil, 4 mil, 10 mil, sei lá quanto, numa clínica para fazer isso. E não vai... Os mais ricos que tem no estado de Pernambuco... Um dos médicos mais ricos que tem no estado de Pernambuco, extremamente católico, extremamente religioso, é um dos médicos que mais ganha dinheiro com o aborto naquele estado. E todo mundo sabe disso lá, mas todo mundo finge que não vê. Então, olha só, quem morre é a mulher pobre. Essa é que morre por conta do aborto. Então quer dizer que você está se posicionando favorável ou contra? Não, eu só estou dizendo que isso é um problema, isso é uma realidade, isso ocorre no país. E nós não podemos mais fingir que não ocorre. Então, hoje, a nossa reflexão é sobre o aborto, é sobre a questão da violência contra a criança, tá? E nós precisamos pensar em salvar vidas, mas não somente a vida do feto, mas a vida de mulheres. Nós não podemos mais, é inadmissível nós fecharmos os olhos para tantas mulheres que estão morrendo por conta do aborto clandestino. Nós temos que, de alguma forma, fazer isso. É muito fácil eu vedar os meus olhos e fingir que esse problema não existe. Quando, no fundo, todo mundo conhece alguém que, de alguma forma, já fez um aborto, né? Só que ninguém fala, ninguém quer expor. Mas a pessoa, se não fez, conhece alguém, né? Tem alguém perto ali. Então, gente, olha, é uma fala dura? Mas é porque eu fico indignada, sabe? Quando eu ouço reportagens, quando eu leio jornais, quando eu vejo que a mulher até quando vai ser invisibilizada nesse país? Até quando nós vamos fingir que isso não acontece? Vamos ver crianças com 10 anos de idade sendo chamadas de criminosas. Quem é criminoso aí, gente? E o estuprador é o quê? E o Estado que foi omisso quando essa criança perdeu a mãe, quando o pai foi preso, que estrutura foi dada a ela? E o papel da escola, que ao invés do Estado estar do nosso lado, do lado dos educadores, para que a gente consiga buscar mais políticas efetivas dentro da escola, ele nos afasta dessa criança, ele nos tira a nossa autoridade enquanto professor, enquanto escola, enquanto educação, para poder dar um suporte maior. Sem falar no conselho tutelar, que daqui a pouco eu quero mencionar o conselho tutelar ainda, que eu faço uma pergunta, já deixo uma pergunta aqui. Quem aqui conhece o conselheiro tutelar do seu bairro? Sabe o nome dele? Sabe onde ele mora? Sabe onde procurar esse conselheiro tutelar? E uma figura tão importante que está no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. E parece que a gente não sabe nem aonde está, quando precisa, aonde vai recorrer. Nós precisamos pensar mais sobre isso, gente. Parar de tapar o sol com a peneira.
Pode falar, Rodrigo. É que, sabe, me dá uma... eu, como Mas mulher, é inadmissível, sabe? Nós fecharmos os olhos para a realidade. E essa indignação é algo que tem que ser generalizado na sociedade. Se a gente não se indignar, a gente vai perder nossa capacidade de reflexão e, consequentemente, de atuação para tentar transformar essa realidade. Porque olha que contraditório. Então, voltando, frisando, até aquilo que a professora Silva acabou de falar, o pessoal que está acompanhando a gente, essa menina foi invisibilizada desde onde ela nasceu. Porque quais são as condições onde ela vivia? Será que ela não vivia numa periferia, no lugar onde tem uma ausência do Estado em relação à saúde pública, em relação à estrutura familiar, que desse um suporte em relação ao próprio Conselho Tutelar? Então, a ausência do Estado, a ausência da sociedade civil organizada, e aí eu coloco também, além da própria escola, as próprias mobilizações enquanto instituições religiosas, onde elas estavam nesse momento para evitar com que isso acontecesse. Quando Cristo fala amar o próximo, é esse amor generalizado, é menos condenação e mais compreensão. A gente não vai conseguir superar isso com hipocrisia e com uma máscara de falso moralismo. O que a professora Silvia acabou de falar, né? Os únicos casos de aborto, de estupros que são visibilizados são no sentido de destruir ainda mais a imagem dessas pessoas que são pobres, negras, né, que já são abandonadas. As mulheres que são ricas, né, que são brancas, que vivem em bairros luxuosos, elas são invisibilizadas, mas é para preservar a própria identidade. Será que se fosse uma pessoa rica, seria exposta ao nome dessa menina? Será que seria ter o mesmo tratamento? Então, falar também de aborto, falar também de estupro, é falar também de preconceito de classe, preconceito racial e preconceito de gênero. Não tem como desvincular uma questão que parece que é simples, que desemboca no estupro, que desemboca no aborto, mas que tem uma causa tão complexa que envolve gênero, raça e classe e outras coisas mais também. Né, Silvia? E dentro desse contexto, olha só, quando se fala ali da lei do aborto, né? A gravidez representa risco, ou seja, quando que uma mulher pode abortar no Brasil? Quando a gravidez representa risco para a gestante, quando a gravidez é resultado de um estupro, né? E em 2012 o STF declarou que quando o feto for anencéfalo, né? Ou seja, não possui o cérebro, aí sim pode fazer o parto gratuitamente pelo SUS e tal. Veja que a questão da mulher poder fazer praticar, né, o aborto, amparada pela lei, ou seja, o aborto legal no Brasil, quanto à questão do estupro, é desde 1940. Né? Mas parece que todo mundo fecha os olhos para isso como se fosse a atualidade. Isso não é de hoje. Mas por que hoje nós precisamos discutir isso? Porque hoje nós estamos vendo esses índices aumentarem cada vez mais. Hoje nós estamos vendo cada vez mais mulheres morrerem. E onde nós vamos estar discutindo isso? Onde nós devemos discutir isso? É dentro da nossa casa, eu comentando com o meu vizinho? Não. São nos espaços públicos, são nos espaços de poder para a gente buscar soluções. Um ponto importante que eu considero relevante nós pensarmos é: eu quero o aborto? Eu sou a favor do aborto? Não, foi como ontem conversando com o Rodrigo, né, Rodrigo? Todos nós somos pró-vida. Todo mundo quer vida. Todo mundo quer uma mulher bem cuidada, todo mundo quer uma mulher sendo respeitada, todo mundo quer uma sociedade mais justa, todo mundo quer... Mas e na prática? Como que isso está acontecendo? Então, eu sou a favor da vida. Eu sou a favor da vida do feto, assim como eu sou a favor da vida da mãe, assim como eu sou a favor da vida da criança, porque nesse caso específico, agora voltando no caso da menina, não foi respeitado o mínimo para essa criança. Ela foi exposta. Ela era só uma criança, gente, que teve seus sonhos roubados pelo estupro. E, de repente, um grupo está na frente do hospital chamando ela de assassina, quando, na verdade, nós deveríamos estar amparando essa criança, porque nós falhamos enquanto sociedade. Nós falhamos. Não é uma falha só da família,
quando a gente diz lá o garante, né, a figura do garante na lei, que é aquele que vai estar garantindo os direitos, no caso dessa criança, né, o garantidor, já que ela perdeu a mãe, perdeu o pai, a figura do garante seria a avó ou o vô, o responsável por ela. Mas são só eles? A sociedade perde com casos assim. Nós perdemos porque nós mostramos o quanto nós estamos falhando. Onde está o problema? Até quando nós vamos aceitar essas situações? E o caso dessa menina veio à tona. Por quê? Porque a menina não teve o seu direito garantido, porque ela já deveria, já que foi optado pelo aborto, isso deveria ter ocorrido no hospital, ela teve que ir para um outro hospital, onde foi para a justiça requerer um direito que já era um direito garantido por lei, porque está na lei do aborto legal. Então, essa menina foi exposta em todos os sentidos. E ninguém olha por esse ângulo? Cadê o Estado nesse momento? Será mesmo que a discussão tem que ser aborta ou não aborta? Ou a discussão tem que ser, opa, peraí, a sociedade já falhou primeiro. A sociedade já entrou em falência primeiro, quando uma criança de 10 anos está dentro de um hospital precisando optar por um aborto. Ali já se mostra a falência de todo o nosso sistema. E falando da questão do próprio estupro, né, Silvia? Utilizando a metáfora do estupro, né, que é esse abuso e destituição do próprio corpo do feminino, do ser mulher, a perda da autonomia. Será que quantas vezes que ela não foi estuprada? Eu estou utilizando a palavra estuprada no sentido simbólico do termo. Estuprada no sentido de destituída, de tirada, de roubada. Foi roubada a infância dela, foi roubada a dignidade dela ter, né, aquilo que muitos idealizam como uma família, né, tradicional, papai, mamãe e filhinho, infância, uma família organizada do ponto de vista dos valores. Mas ali ela teve uma confusão, né? Ela não sabia quem que era o próprio tio, porque o próprio tio abusava dela. Então, esses estupros simbólicos, mentais, psicológicos que ela sofria diariamente, fez com que houvesse uma reprodução da própria desumanização. E aí que entra a seguinte questão. Vamos pegar o caso dessa menina e vamos reproduzir em outras famílias, né? Que muitas vezes a própria criança, o filho ou a filha, vê o próprio pai violentando fisicamente, violentando do ponto de vista da violência moral a própria mãe. Então, se ele vê isso como natural, né, porque também pela própria dominação masculina, há uma chantagem emocional que faz com que a própria vítima tenha dificuldade de se desvencilhar do próprio abusador. Então, quando ela vier sofrer um abuso sexual, ela vai ter dificuldade também de romper esse laço, porque é natural o homem o que violentar e a mãe ficar calada, porque, aliás, abre aspas, em briga de casal, em briga de homem e mulher, ninguém mete a colher. Aí eu pergunto, a quem interessa esse discurso? Silvia, outra pergunta, a quem interessa a não educação sexual? Somente o abusador. Então, quem que está defendendo o bandido? Essa é a verdadeira questão. Vamos parar de falso moralismo. Quem que de fato defende o bandido? Que lado que defende o bandido? Quem quer educação sexual? Educação sexual é ensinar para a criança, seja o menino ou a menina, desde cedo, que somente o papai ou a mamãe pode mexer na genitália ou no órgão sexual apenas para o quê? Para limpar e nada mais. E ninguém pode o quê? Ter o controle do próprio corpo a não ser a criança. Então, olha que interessante, quando eu tiro educação sexual, eu tiro a possibilidade, sobretudo da menina, que é a que mais sofre, da mulher, de ser dona do seu próprio corpo. Exatamente. Autonomia feminina. Exatamente, porque é que esse termo, né, Rodrigo, quando se fala assim, educação sexual, né, as pessoas pensam que educação sexual está relacionado a ensinar uma criança o sexo, falar sobre coisa sexo, assim, né? E não tem nada a ver. Educação sexual é falar sobre a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, é combater o abuso infantil, é prevenir uma gravidez precoce, uma gravidez na adolescência, é ensinar que ninguém pode tocar nas partes íntimas de uma criança. Isso é educação sexual. E aí, nós, enquanto escola, também temos esse papel.
mas que muitas vezes, infelizmente, nos é tirada essa garantia de poder estar trabalhando com essas crianças, estar fazendo essa reflexão. Rodrigo, eu quero trazer aqui um outro dado. Aqui, ó. Falando nisso, eu vi uma reportagem que disse o seguinte, eu acho até importante de compartilhar com vocês. Ótimo. O repórter Luiz Fernando, da CNN, ele publicou o seguinte, que o Ministério da Mulher cancelou em dezembro de 2019 uma pesquisa que vinha sendo feita com a ONU. Esse estudo tinha como seus objetivos principais melhorar políticas de combate à gravidez na adolescência e melhorias nas medidas socioeducativas. Acontece que o Ministério da Mulher cortou a verba, tá? Seria 1,5 milhão investido nesse tipo de pesquisa, já tinha sido investido R$500 mil. Qual foi a alegação do Ministério, né? A alegação foi: a pesquisa não está alinhada às novas diretrizes do atual Ministério da Mulher. Só que esses R$500 mil que já tinham sido investidos em pesquisa, mesmo assim foi divulgado o resultado dessa primeira parte da pesquisa. E ficou muito claro que não falar sobre esses assuntos na escola e não informar esse adolescente está fazendo com que elas engravidem precocemente e automaticamente está ocorrendo a evasão escolar. Então, vocês percebem que uma coisa leva a outra? Né? A falta de informação, a gravidez na adolescência, a evasão escolar, está tudo relacionado. Quando eu falo que não é só nós pensarmos no aborto, ficarmos ali apontando o dedo, aborta, não aborta, tira, não tira, é pensarmos em toda essa estrutura que já vem cheia de lacunas, cheia de falhas, que vai resultar nisso, gente. E aí nós vamos ficar indignados porque o aborto está acontecendo. E volto a repetir, ninguém quer o aborto, nem mesmo a mulher que pratica. Mas existem N motivos que levaram àquela situação. Mas no caso dessa criança, me desculpem, é inadmissível até iniciar uma discussão no sentido assim de pensar que ali deveria ser preservado. Eu acho que naquele momento ainda era a preservação da vida da menina, era a vida primeira. A vida dela estava em risco naquele caso. Um outro dado importante que a gente tem que pensar, que quando se trata de falar da violência com essa criança, a violência que essa criança sofreu, é a questão da violência como um todo. A violência como um todo. E ela também está ligada, vamos dizer assim, com a violência contra a mulher. Olhem só, o feminicídio, né? Que é o homicídio contra mulheres, pelo simples fato de ser mulher, né? O Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública diz o seguinte: em 2018, 1.206 mulheres foram vítimas de feminicídio. De cada 10 mulheres mortas, 6 eram negras. 6 eram negras. 9 de cada 10 foram mortas por companheiros ou ex-companheiros. 70,7% dessas mulheres mortas tinham, no máximo, o ensino fundamental. E aí, vão querer me convencer que a educação não está atrelada a tudo isso? Quanto menos se investe em educação, mais violência, mais índices de morte, mais o nosso Brasil, ele retrocede. A educação é o nosso ponto de partida, nós precisamos fazer essa reflexão. Esse tipo de discussão também tem que estar dentro das escolas. Ela precisa estar dentro das escolas. Você concorda comigo, Rodrigo? Com certeza. E até pegando um pouquinho a tua deixa ali, eu acho muito importante a gente frisar a questão do Estado laico, né? Porque tudo isso a gente tem que. Se a gente está falando do machismo e que a educação machista, repensar a educação, mas a educação primeira, como você bem citou ali o Durkheim, que é a educação familiar, rever como que a gente está formando tanto a figura masculina quanto a figura feminina. Então, além disso, é importante também o quê? Entender que o Estado e a religião estão e são entidades separadas e não deve uma coisa influenciar a outra. Eu tenho o meu direito
de ter uma adesão em relação a qualquer religião, mas eu, enquanto político, eu, enquanto governante, não tenho o direito de utilizar os meus princípios religiosos e influenciar isso em relação a decisões que envolvem a vida coletiva. Isso é muito problemático. E a gente já viu o problema que gera nisso. Você imagina o sentimento de culpa que essa menina vai levar, porque ela não tem uma estrutura psicológica para entender, né? Como a própria Silvia falou, ninguém gosta, ninguém quer abortar. Mas vamos dar um exemplo dessa menina, com esse sentimento de culpabilização. Ela já é vítima dessa sociedade, né, que produziu todo esse maquinário que vem a violentar por meio do estupro, por meio do abandono, e esse silêncio da sociedade civil, aí eu coloco a igreja, o Estado, os familiares e demais pessoas que estavam em torno de tudo isso, né, a própria escola também, esse calar-se significa também o quê? Ser cúmplice, porque quando eu vejo um crime, ou eu sou favorável, ou sou contrário, ou eu estou de um lado ou estou do outro. Não existe meio termo. Não, eu quero ficar em cima do muro. Quem está em cima do muro está do lado do opressor. Ou seja, se a sociedade civil se ausentou, se calou, contribuiu para que surgisse e formasse e potencializasse esse estuprador que hoje violentou e contribuiu para que ela, sim, abortasse, porque é um direito. Então, vamos pegar a questão do direito. Ela não precisaria nem de entrar com recurso legal por meio do juizado para requerer essa interrupção da gravidez, porque ela se inclui ali em vários aspectos que legitimam a ela e dão o direito dela conseguir escolher. Mas você veja, Silvia, mesmo considerando ela enquanto pessoa, ela foi deslegitimada enquanto voz. Mesmo ela, enquanto aspecto legal, ela foi deslegitimada. O único argumento que tiveram foi um argumento, né, que a gente pode dizer que foi religioso, mas que foi um argumento também até hipócrita, porque, como você bem disse, muitos, né, que utilizam a máscara da religião utilizam isso, é uma questão até psicológica, para esconder justamente o quê? Aquilo que fazem escondido em clínicas clandestinas. Só que qual que é a diferença? Eles têm dinheiro para pagar. Ou seja, então, essas mulheres ricas se ausentam, né, do dedo da sociedade no sentido do quê? De ser expostas, né? Exatamente, de serem expostas. E esse é o ponto. Eu acho que antes da gente pensar se faz ou não, se pratica ou não um aborto, é pensar como isso está sendo feito. E não mais a gente tapar o sol com a peneira e fingir que isso não acontece. Né? Porque o fato de eu não concordar com o aborto não significa que o outro não vai fazer. Mas esse que optou por fazer deve, no mínimo, ter um respaldo, né? Tanto na questão psicológica quanto na questão de estrutura para aquilo que vai ser feito. Nos colocaram e nos deram 1000 formas de prisão. Ou seja, para a mulher, é dado a ela 1000 formas de prisão, mas talvez 1 ou 2 formas de liberdade, né? Como dizem. Ou seja, para aprisionar a mulher e para discriminar, para botar culpa, vai ter sempre. Foi mesmo o caso dessa menina, que eu li comentários na internet do seguinte sentido: cadê a mãe dessa criança? Né? Até que depois veio, né, à tona que a mãe havia falecido, mas cadê a mãe dessa criança? Mas aí eu pergunto, e o pai? Ninguém perguntou do pai? É só a culpa da mãe? É a mãe que tem que zelar pela vida da criança? Aí já mostra um machismo estrutural, onde a gente coloca a ideia de que a mãe tem que ter toda a responsabilidade sobre essa criança? Nós Olha, a mulheres naturalização da própria... Então, o que você está falando é justamente isso, a naturalização da educação enquanto responsabilidade feminina, materna. Então, essa naturalização que a filosofia tem que se espantar. Será que é natural? Se os dois geraram, por que a responsabilidade é maior e o peso, a culpa, sempre recai em relação à mulher? Por quê? Né? Ontem, né, Silvia, você tinha até comentado comigo, e eu gostei muito do exemplo que você falou, de como a gente pode perceber a partir de clichês sociais o quão machista é a nossa sociedade. Quando você tinha dito para mim na nossa conversa, para afinar sobre a nossa live, você falou
quando o estuprador ele vai para a cadeia. Ah, E sim. que ele fala que na cadeia ele vai virar mulherzinha. Você me permite uma análise filosófica sobre Nós isso? fazemos isso, né? Não, mas agora ele vai para a cadeia. E lá na cadeia ele vai virar mulherzinha, bem feito. Faça uma análise filosófica sobre isso, Rodrigo. Vamos lá. Ó, virar mulherzinha. Primeiro, Silvia, mulherzinha. A mulher já é pequena comparado com o homem, numa sociedade machista. Já coloca Então, assim. uma mulher pequena, então a mulher já é menor do que o homem. Eu não preciso nem dizer dados sobre quanto ganha um homem, quanto ganha uma mulher, quanto a mulher é julgada, subjulgada em relação ao homem. Isso daí, as estatísticas mostram, quem quiser saber mais, só dá um Google, vocês vão saber. Mas quando diz mulherzinha, significa o quê? Uma mulher de segunda categoria é uma mulher, o quê? Que serve sexualmente. Ou seja, uma prostituta tem menos valor do que uma mulher que, né, não tem esse tipo de vida. Ou seja, a vida pautada no sexo é uma subvida. Nesse sentido, ser mulher também, ele já está o quê? Ali deslegitimando a própria dignidade da mulher. Porque quando ele compara o estuprador com uma mulher na cadeia, significa que ele vai ser usado, ele vai ser coisificado, ele vai ser um objeto de prazer. Essa é a visão que está no subconsciente das pessoas que assim vão tratar, no caso, o estuprador, como mulher. Então, é isso que nós temos que não naturalizar, se espantar com essas frases, porque elas carregam valores. E os valores, quando são introjetados, reproduzidos desde pequeno pela criança que ouve o pai falar, o adolescente que também pratica isso, faz com que ele torne-se também violentador. Então, quando o cara, imagine um homem vendo isso, uma criança que cresceu sob esse tipo de valor, como que ele vai tratar uma mulher quando ela não quiser uma relação sexual? Estupro sem consentimento, que é o quê? Um ato sexual sem consentimento. Exatamente. Para encaminhar, para desembocar num feminicídio, é um passo, é um passo. E o estupro, no caso, que vai desembocar também no aborto, é o passo seguinte. Então, nós temos que acabar com essas correntes, com esses elos que desembocam no ápice, que é o aborto, que é até mesmo o feminicídio. Exatamente. Eu estava vendo também, vou passar aqui para o pessoal. Aliás, deixa eu aproveitar e agradecer aqui as pessoas que estão participando da nossa live, tá? Aqui a Eduarda Fernandes, a Tainá, a Vanessa, Thaísa, aqui a Thaísa, né? Triste é alguém olhar nos olhos e dizer que estupro foi foi sua culpa. Exatamente, né? Ainda faz a vítima, ela é culpada. Eu, na minha forma de ver, se alguém achar que eu estou dizendo errado ou que eu estou falando uma coisa errada, pode comentar, gente. Mas na minha forma de ver, foi isso que nós fizemos com aquela menina, né? Ela passou a ser culpada. A partir do momento que nós a condenamos por uma decisão de fazer o aborto, que é algo legal, porque nós não estamos acima da lei. Era um direito dela, direito na lei, ela é legal. E nós nos sentimos no direito de condená-la por isso. Olha, é o que eu digo, aí já, como diz o ditado, entrega os bets, porque aí já não tem mais o que fazer, né? É muito fácil. E se fosse a minha filha? E se fosse a sua filha? Será que a atitude seria a mesma? Como que você se sentiria numa situação dessa? Qual atitude a ser tomada? Então, é muito fácil a gente julgar de acordo com os nossos princípios e valores, mas não olhar e não se pôr no lugar da situação ou da pessoa. Aqui a Carolyn também, né? A Carolyn, esposa do Rodrigo, a Luciane também, quem condena, nunca se colocou no lugar do outro, bem isso que nós acabamos de falar. A Sandra, triste realidade de uma sociedade que naturaliza as violências. Então, veja, é muito importante esse tipo de debate, porque aqui, gente... em nenhum momento a nossa ideia é diminuir ou tentar diminuir a religião de ninguém. Não é isso. Não é tentar dizer que a religião ela é o mal. Não é isso. Mas é que nós precisamos, independente da nossa religião, pensar enquanto sociedade como um todo. Nós não podemos olhar só de acordo com os meus princípios, com aquilo que eu acho. Você é contra, ok, não faça, não pratique, mas não julgue aquilo que é o direito de uma menina que foi estuprada e que está na lei. Esse direito deve ser garantido.
Nós temos que parar de, como o Rodrigo mesmo falou, é um Estado laico, né? As decisões estatais não podem estar vinculadas com um desejo religioso, infelizmente, me desculpem, mas essa é a realidade. Nós precisamos separar. Desde a Idade Média, quando a gente passou ali pelo final do absolutismo, quando entrou ali o Renascimento, o Iluminismo e toda a história, que nós poderíamos ficar aqui uma aula falando sobre isso, né? Isso fica muito claro da necessidade de separar igreja e Estado. Porque senão nós vamos continuar condenando as pessoas de acordo com aquilo que nós achamos que é o certo, ou com os nossos valores morais e religiosos. Silvia, vamos fazer uma comparação aqui para a gente ver, para quem não entendeu ainda a dimensão do machismo, eu vou fazer uma comparação com um leve exemplo aqui. Vamos pegar o exemplo de um crime de corrupção, né? E ainda mais agora, nesse período de pandemia, que há desvios milionários, para não dizer bilionários, em relação ao dinheiro que deveria ser destinado para a saúde, que são destinados para empresas que superfaturam obras que deveriam servir para os hospitais de campanha. Uhum. Vamos dar um exemplo. Então, políticos, homens brancos, políticos que roubam, desviam dinheiro da saúde. Eles matam quantas centenas ou milhares de pessoas? Ponto. Uma menina, criança, foi estuprada, abusada, abandonada, né? A sociedade se calou, e quando ela teria o direito de poder escolher, ela é condenada, subjugada, mesmo com todo amparo legal. Eu ia falar isso, você acabou de falar, o direito, porque é um direito dela, né? O direito. Então você perceba como a mulher ela não tem voz, e muito menos uma menina abandonada, né? De origem humilde, etc. e tal. Então vocês percebam quem que é mais julgado, quem que tem mais repercussão na mídia? O político que rouba e mata milhões, ou uma criança que, para salvar a sua vida, porque também, se por um lado o aborto ele tira uma vida, ao mesmo tempo ele preserva uma vida. Ele preserva uma vida. No caso dela, preservar a própria vida, né? Preservar a própria vida. Então ela não teve direito de viver. Ela não teve direito de viver. E qual teve mais repercussão? E por que que o caso da menina, em termos de condenação, teve mais repercussão? Por quê? A pergunta o que tá por trás? Por que foi tanta gente para frente do hospital para reivindicar o direito dela não fazer o aborto, mas não foi ninguém para frente da delegacia para prender o estuprador, né? Não foi gente lá para frente da delegacia reivindicar que o Estado fizesse alguma coisa, que as instituições policiais fizessem alguma coisa para achar aquele rapaz. Mas foram para frente do hospital. Então, peraí, os valores estão invertidos ou eu que tô errado aí? Tô errada aí, gente. Porque tem alguma coisa, não fecha. Olha só, no Rio Grande do Norte, um projeto de lei prevê que vítimas de estupro assistam imagens de aborto para desistir. Então, veja só, aí depois eu li lá que tiraram da pauta, sabe? Mas um deputado colocou como um projeto de lei que a adolescente ou a mulher que for estuprada e ficar grávida e ela optar pelo aborto, antes, mesmo que ela tenha já o direito garantido, antes dela abortar, ela assistir vídeos mostrando o que acontece durante um aborto. Ou seja, gente, isso também não é uma violência psicológica contra essa mulher? Então, quer dizer, para eu preservar aquela vida, eu vou destruir a que já existe? Isso seria atacar a dignidade dessa mulher. Isso fortalece a cultura do estupro. Tira o foco do abusador e joga a culpa sobre a vítima. É assim que nós vamos caminhar com a nossa sociedade, então? Esse é o caminho? Então, é um embasamento de lei, é um projeto de lei sem nenhum embasamento científico. Destrói-se o psicológico da mulher, mas preserva-se o feto. E eu repito, não estou dizendo aqui que eu sou favorável ao aborto. Não se trata de ser favorável ou não. Se trata de analisar nossa sociedade como um todo. Para onde nós estamos querendo chegar com esse tipo de discurso? Para onde nós estamos caminhando, gente? Chega de fechar os olhos para a realidade. Não tem como criar política pública para aquilo que a gente não quer enxergar. Se nós queremos mudança, peraí, vamos descobrir o pano? O aborto está aqui. Isso não é um problema do Brasil, isso é um problema mundial. O aborto é um problema discutido em todos os cantos do mundo.
Não é um problema só nosso. Mas vamos olhar para essa realidade. Precisamos começar a fazer isso, para daí sim nós pensarmos em medidas efetivas de mudança estrutural. Pode falar, Rodrigo. E nesse sentido, dá para a gente chegar à conclusão que a própria sociedade aborta. Não é a menina que abortou. As circunstâncias e a conjuntura social macro que está em torno dela condiciona com que ela o quê? Tenha como única opção evitar um mal maior, que é a própria perda da vida, e isso desemboca no aborto. Então, a sociedade é culpada. Por quê? Porque ela se cala. Quando ela é conivente com isso, quando ela reproduz o machismo, quando ela se cala em relação à violência doméstica, quando ela contribui para que haja desestruturação da família sem uma rede de apoio, seja de igreja, seja de escola, seja do conselho tutelar, seja do Estado, ela está contribuindo para formar, para gestar o aborto. Ou seja, a sociedade é uma grande incubadora que desemboca num aborto. E essa mesma incubadora que se chama sociedade é a mesma que condena quando esse aborto chega ao seu ápice, que é o ato literal, que é aniquilar com a vida. Então isso é uma hipocrisia. A gente tem que parar de ser hipócrita. E como parar de ser hipócrita? É a realidade, né? Olhar a questão além do próprio aborto, sim ou não. Isso não muda, não vai diminuir o aborto. Eu e a professora Silvia falar se somos contrários ou favoráveis. É claro que ninguém é contra tirar a vida. Eu não sou a favor de tirar a vida do feto e nem a vida da menina. Mas o que está por trás disso? É isso que a gente quer levar para vocês, fazer vocês pensarem nos problemas e ver quais são algumas soluções possíveis. E é o que a gente está falando, educação sexual, o Estado laico, a igreja interferir menos nas questões que diz respeito ao coletivo, dar mais voz à mulher, fazer com que ela seja ouvida, empatia, mas ela só pode ser ouvida quando eu reconhecer a mulher, a menina, a criança, como possuidora de direitos. Isso é fundamental. Em nenhum momento desse processo ela teve voz, ela teve vez, ninguém olhou para ela. Se ela foi invisível, se ela não existiu, é claro que a consequência vai ser o aborto. Então é uma hipocrisia eu olhar apenas para o resultado final, que é o aborto, e não olhar para o processo. Porque se tivesse alguém que tivesse, assim como aquela enfermeira, aquele médico, que olhou para a barriga e viu que não estava bem, que estava anatomicamente, não estava de acordo com o padrão de normalidade para a idade dela, talvez isso não teria acontecido. Talvez se fosse identificado o aborto em algumas semanas, o trauma seria menor, a repercussão seria menor. E onde estavam as pessoas que condenaram antes para evitar isso? Essa é a grande questão. Ela não é o único caso, né, Rodrigo? Ela é o não, caso. Ela representa outros casos. Mas isso daí acontece diariamente no Brasil, certo, né? Olha só, pegando agora o gancho de que o Rodrigo mencionou, o Conselho Tutelar, nós já estamos indo para os finalmente aqui da nossa live, que é um assunto que é tanta coisa, né, que nós gostaríamos de discutir, mas olha só, o Conselho Tutelar, esse é um órgão que eu quero tirar aí 2 minutinhos para falar sobre ele, porque o Conselho Tutelar é importantíssimo, tá? O Conselho Tutelar, ele tem um papel fundamental na nossa sociedade e parece que a gente não dá importância. Aliás, foi como eu perguntei lá no início da nossa live, quem aí conhece o Conselho Tutelar do seu bairro? Quem aí participa das eleições do Conselho Tutelar? Ah, mas então agora a culpa é minha? Olha, eu vou dizer que não totalmente, sabe por quê? Porque eu mesmo conheço mais o Conselho Tutelar e sei quem é o conselheiro porque eu estou numa escola pública, porque eu estou dentro da escola. E, né, Rodrigo? Aí nós, professores, temos um pouco mais de acesso e nós ouvimos e sabemos o nome e tal. Mas as pessoas que não estão dentro da escola não têm essa facilidade. O Conselho Tutelar precisa estar mais próximo da comunidade e fazer o seu papel como deve ser, como diz o ECA. Olha só, qual é o objetivo do Conselho Tutelar? Auxiliar a família, a sociedade, o Estado a assegurarem a criança e o adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde e à liberdade. O conselheiro, ele é o zelador da criança. Ele não é o executor de programas de atendimento, mas ele vai verificar se está sendo cumprido o que diz o ECA, tá? Então, esse primeiro atendimento, esse primeiro contato,
que essa criança precisa ter é ali, através do conselheiro tutelar. Então, a figura dele é muito importante. Mas parece que o próprio Estado não dá devida importância, ou você não sente isso, Rodrigo? Porque, assim, eu não vejo propaganda quando tem eleição para conselho tutelar. Eu vou contar uma coisa para vocês. Vou colocar aí nos últimos 5 anos. Eu vi um conselheiro tutelar numa escola que eu estava, sabe por quê? O ano passado, porque era eleição para conselho tutelar. Aí eu vi o conselheiro. Fora isso, nunca mais vi, tá? Não estou dizendo que ele não pode ter ido na escola ou que a direção não tinha contato direto com ele, mas o aluno, a criança, ela precisa saber que aquela pessoa está ali para ajudá-la, para apoiá-la. O conselho tutelar tem que estar próximo. Essa é uma política pública que precisa ser efetiva, até porque é previsto no ECA. Então, o conselho tutelar tem que estar mais próximo, porque ele investiga a evasão escolar, porque ele investiga pais negligentes, tá? Ele recebe denúncia de trabalho infantil, age na prevenção de abusos sexuais. Esse trabalho é fundamental, gente, e não se dá devida importância para o conselho tutelar. Porque o conselho tutelar é que vai levar esses casos para a justiça, vai acionar o NUCRIA, que é o órgão do Ministério Público para esse tipo de crime, né, de abuso e de abuso contra a criança. Então, precisa haver essa conexão. Não se levar o entendimento do que se faz ao conselheiro apenas para ele, mas para a comunidade. O conselheiro precisa saber o papel dele, mas a comunidade também precisa saber para que ele existe. E olha só, para finalizar, no artigo 136, o inciso 9 do ECA, diz o seguinte: o Conselho deve assessorar o Poder Executivo local na elaboração do orçamento da criança e do adolescente, apontar para o município as demandas da cidade em relação àquilo que falta para a criança. Será que nós estamos tendo isso efetivo? O Conselho está próximo da nossa prefeitura e dos nossos órgãos? Porque eu, professora dentro da escola, olha, eu posso dizer assim que deixa a desejar. Porque eu nunca vi um conselheiro ou alguém ligado ao conselho fazer uma palestra, falar com as crianças, falar sobre a questão do abuso, tá? E pode ser que alguém me critique por isso, mas me desculpe, mas hoje eu vim para falar aqui aquilo que eu acho que está errado. Tá? Tem que ter aí um conselho tutelar efetivo dentro da escola. Porque eu mesmo, como professora, já cansei, nesses 15 anos, identificar casos de eu dizer, olha, ali pode ser que tenha alguma coisa errada com aquela criança. E acabar o ano letivo e não ver nenhuma efetividade ali. Então, peraí, cadê o papel do conselho tutelar com essa efetividade? Vamos dar o devido valor. Mas quando eu digo isso, não é porque nós talvez não tenhamos bons conselheiros, mas está sendo dado a eles o suporte necessário? Eles estão conseguindo trabalhar? Na escola precisa chegar informação para essas crianças, precisa ter reunião com os pais, junto com o conselho tutelar. Junto com psicólogos que digam, olha, se fizer isso com o teu filho, se teu filho mudar de atitude, se teu filho ficar muito acuado dentro de casa, se isso aconteceu, aquilo, preste atenção, nos procure, porque pode ter alguma coisa errada. Mas, gente, eu não vejo isso. Vocês me desculpem, mas eu não vejo. Eu, enquanto professora, e acredito que, olha, a maioria dos professores devem pensar como eu. A gente é que se vira nos 30 para elaborar material para tentar fazer alguma coisa na escola. Porque nós não recebemos material efetivo para isso. O que você acha disso, Rodrigo, enquanto professor também da rede pública? Você não sente essa falta de estar próximo do conselho tutelar, nós, enquanto educadores? Eu nem teria como complementar a tua fala nesse sentido, porque é justamente isso, a gente sente um certo abandono, sim. Só que aí, Silvia, eu faço uma seguinte reflexão filosófica. Até que ponto essa ausência do conselho tutelar, ou ausência do Estado também, e aí eu digo ausência do Estado tanto quanto conselho tutelar, quanto instituição, escola, não é um projeto que legitima os próprios interesses da sociedade machista. Ou seja, nós estamos reproduzindo o machismo estrutural a partir disso, porque se a mulher, se a menina, se a adolescente, se a criança, ela sente que não tem uma rede de apoio, ela jamais vai ter voz. Jamais. E se ela não tem voz, a quem interessa?
aquele que abusa, ao abusador, ao estuprador. Então, percebam, enquanto o Estado se ausenta, as pessoas se calam. Mas quando a vítima se revolta, ela é silenciada a partir do quê? A partir do dedo de acusação, né? De Exatamente. exposição, de fazer ela passar vexame em público. Então, o que nós temos que fazer? É uma coisa que é bem importante, né? A maior parte das vítimas, elas tendem a não denunciar, né? Claro, porque tem uma relação próxima com o próprio Rodrigo, abusador, só para estuprador. encaixar aí no que você vai dizer, desculpa interromper, Manda mas bala. pare e pense. Se a mulher ela já tem medo de denunciar uma violência doméstica, imagina uma criança. Imagine uma criança, né, que não tem uma formação, que não tem uma base, que conhece menos ainda em relação ao direito ou qual é a própria função do Estado, ou enquanto poder público, como o Ministério Público, ou quanto o Conselho Tutelar, ou a própria instituição de escola, de ensino, que é o responsável legal, juntamente com os pais, para acionar o Conselho Tutelar. Né? Ou, se preciso, também o próprio MP, que é o Ministério Público. Então, assim, quanto menos rede de apoio, mais favorece a sociedade machista. E, nesse sentido, a gente tem que fazer o quê? Empoderar a mulher, empoderar a criança, empoderar o adolescente. Não tem como fazer isso sem, reforçando novamente, fazer com que haja uma educação sexual, e educação sexual, eu não estou dizendo aqui ela do ponto de vista formal, apenas na instituição de ensino, né, credenciada, pode ser feito por pessoas que têm esse conhecimento, sejam eles membros da família, sejam conhecidos, sejam amigos, seja a própria instituição religiosa. Nós, enquanto sociedade civil, temos o dever de zelar pelas nossas crianças. E aí, Silvia, voltando à questão inicial da filosofia, a filosofia tem enquanto papel refletir sobre os valores. E não sei se muitos dos nossos espectadores aí e ouvintes sabem o que significa a palavra ética. A palavra ética vem do grego e significa ethos. Ethos significa morada. Morada é uma das mais lindas palavras que vão conceituar e denominar o que é ética. E quando eu falo morada, por que eu falo morada para relacionar com a ética? Porque a nossa maior morada é o planeta Terra. Né? Nós moramos no Brasil, eu moro em Curitiba, eu moro numa residência X, ou seja, para que a gente seja feliz nessa residência, e o Aristóteles vai dizer que a finalidade da ética é uma vida feliz, eu preciso de ter harmonia nesse ambiente. E se a gente não se der as mãos, não tem como ter harmonia. Então, menos julgamento e mais entendimento, mais empatia e menos julgamento. É isso que a gente propõe, uma sociedade que seja solidária, porque solidariedade é um princípio ético, e uma sociedade não pode viver de maneira digna e humana sem o princípio da solidariedade, sem o princípio da empatia. E não tem como existir empatia se eu não reconhecer a existência do outro. E quem é esse outro? Esse outro que é calado, esse outro que é aniquilado, esse outro chama-se mulher. Exatamente. Rodrigo, você está me ouvindo? Perfeitamente. Ah, tá. É que no meu computador aqui sumiu a minha imagem. Vocês também estão me vendo? Deixa eu ver aqui pelo Face, vamos lá. Estamos Porque vendo aqui aqui. sumiu a minha imagem. Eu estou Não, só não, te ouvindo. dá para ver e dá para ouvir, sim. Uhum. Tá. Aqui comentários também, né? Ó, a Luciane Monteiro, parabéns por trazer esse assunto em debate. A Eduarda dizendo, a educação sexual nas escolas também é de extrema importância para essa situação, pois se não ensinarmos nossas crianças desde pequenas a se proteger e a compreender seu corpo e seus limites, esses fatores irão crescer cada vez mais. É isso mesmo. Infelizmente, até para a mulher abortar em caso de estupro, um homem deve decidir isso sobre ela. É um absurdo, diz a Tainá. Aqui o Marcelo Ferreira, as feministas, olha a opinião dele aqui, eu não é porque é uma opinião contrária à minha que eu não exponho e trago para reflexão. As feministas são uma seita que apareceu em prol de suas ideias malucas e esdrúxula. Eu sempre digo, né, que quando a gente vai trabalhar o feminismo,
Eu gosto de pensar o feminismo a partir da mulher, né? Quando é um homem, né, que traz a ideia de pensar o feminismo, já é um pouco mais difícil, por quê? Porque ele não fala com propriedade, ele não fala com representatividade, só a Seu mulher lugar de sabe o que fala. passa, né? Já começa por aí. Mas eu convido o Marcelo para que ele entre nas minhas redes sociais e se ele quiser fazer um bate-papo comigo sobre o feminismo, eu vou ficar muito feliz. Quem sabe eu consiga trazer uma outra visão, não para fazê-lo mudar de ideia, mas para compreender o lado da mulher, que é muito importante. Aqui a Sandra diz o seguinte: infelizmente a população não acompanha as atividades do Conselho Tutelar. Não acompanha mesmo, mas acho que entra naquilo que nós conversamos, né? De que também falta o conselho chegar mais perto das famílias, né? Chegar mais perto da escola. São necessárias ações intersetoriais, isso mesmo, exatamente. Precisa estar tudo interligado para que funcione, né? Então, dentro desse contexto, é importante nós pensarmos que o papel da sociedade é fundamental, gente. Eu acho que nós vamos indo agora para o final da nossa live. Eu agradeço a todos que participaram. Infelizmente, a doutora Érica, né, teve problema na sua conexão. Ela iria trazer para a gente a questão de como pensar o abuso e como prevenir o abuso com as nossas crianças, mas eu prometo uma nova live, logo, nós faremos com a doutora Érica, para que ela traga para a gente um maior esclarecimento de como lidar com a criança que sofreu o abuso e também na questão da prevenção, que é muito importante e eu fico devendo essa parte, porque por conta da doutora Érica não conseguiu estar presente na nossa live. Eu quero deixar aqui alguns números de contato, o Nucria, tá? Que é do Ministério Público, 3270-3370, tá? 3270-3370. Então, se você souber, se você desconfiar de algum caso de abuso infantil, ligue nesse número. Temos também, como rede do Brasil, né, o Disque 100, em Curitiba, o 186. Você também pode se dirigir a um posto de saúde, a uma escola mais próxima, a creche, que eles encaminharão para o Conselho Tutelar, que daí sim encaminhará o Nucria, enfim. Mas esses são alguns números, então. 3270-3370 do Ministério Público, Disque 100 e o 186. Eu posso deixar, então, esses canais para que você, se souber de alguma criança ou se presenciar algum tipo de abuso, não se cale. Nós precisamos proteger a nossa criança, é nosso dever, é a nossa obrigação. Isso é sociedade, isso é viver em sociedade. Não é só apontar o dedo, não é só acusar, é fazer a nossa parte também, tá? Então, se você é a favor da vida, que bom, eu também sou a favor da vida. Então, vamos juntos cuidar das nossas crianças para que elas não passem por situações parecidas ao que essa menina passou e ao que ainda vai vir pela frente para ela na questão psicológica, na estrutura do seu corpo, né? Nós queremos que nossas crianças sejam felizes e que elas não chorem. Ou melhor, se chorarem, que seja por um joelho ralado brincando na rua e não por um abuso. Rodrigo, então, suas considerações finais? Bem colocado, né, o que a professora Silvia acabou de dizer. Antes de eu concluir, eu até gostaria de dar uma lida e uma comentada aqui no que a Tainá Winter disse ali, né? Ela estava falando que o feminismo incomoda os homens, pois a partir do momento em que elas começam a entender como são diminuídas e excluídas e passam a lutar por seus direitos e a exigir seu espaço, como a incomodar quem sempre teve esses privilégios, no caso, os homens. Ótima Então, fala. é muito rico o que ela trouxe e eu tenho aprendido muito e quero aprender cada vez mais, né? Para mim é um privilégio ter a Silvia como uma amiga, né? Mesmo que a gente não se veja assim com frequência, a gente se conhece já há quase 10 anos, isso tem me ensinado muito. Porque uma coisa que a filosofia nos ensina, assim, a partir da própria filosofia de Sócrates, é ouvir, a partir do diálogo ouvir. Eu não estou aqui falando com o meu lugar de fala, mas por que é importante, eu acho simbólico, Silvia, e sobretudo as mulheres que estão nos assistindo aqui, porque não tem como a gente eliminar ou pelo menos reduzir os efeitos nocivos do machismo
sem a presença do homem. Porque o causador de tudo isso, é claro que existem mulheres também que são machistas, mas o grande beneficiário de tudo isso é o homem. Então, assim, eu aqui escutando, e também, por mais que não seja o meu lugar de fala, eu consigo perceber quanto ainda existe em mim que eu posso destituir desse machismo. Seria uma hipocrisia se eu falar que eu não reproduzo certas falas, certos comportamentos machistas. Mas a gente tem que, a cada dia, ser melhor. Então, ouvindo, tendo empatia, perceber a dor. É claro que eu não sei a dimensão do qual essa menina sofreu enquanto violência, mas eu consigo, enquanto ser humano, perceber que isso dói. Eu não preciso ser mulher para perceber que isso dói. Enquanto ser humano, né? É só ser humano. Então, eu não sei a dimensão, por isso que eu não tenho lugar de fala. Mas isso é importante que eu esteja aqui debatendo com vocês, para que eu leve também para outros homens a necessidade e a importância de falar do feminismo. Porque falar de feminismo não é falar da superioridade da mulher, é falar de igualdade, é falar de ser igual. E aí, aproveitando o gancho da Tainá, sabe por que o feminismo incomoda também o homem? O feminismo incomoda o homem porque levar igualdade de direitos representa, de fato, retirar privilégios do homem. Porque como eu estou num lugar de privilégio, isso me incomoda enquanto homem. E aí a gente estava conversando, né, se você lembra ontem que eu falei, que levar a dignidade da mulher representa também, ao mesmo tempo, ressignificar o que é ser masculino. É cômodo o papel do abusador, é cômodo o papel de fazer a mulher ficar calada, né? Não denunciar, porque aí eu começo a oprimir e o oprimido se cala. Então, eu ressignificar o meu papel de homem, que eu não preciso necessariamente ser violento para ser homem, isso também é muito importante. E passa também, de maneira dialética, com a própria ressignificação do papel do homem. A valorização da mulher passa pelo ressignificado do papel do próprio homem, porque eles se dão de maneira mútua, como eu bem disse ali, quando eu falei do Bourdieu. O papel do feminino está relacionado com o papel do masculino, porque o feminino é a oposição do próprio masculino. E isso é importante. A gente, enquanto homem, tem que entender que para eu ser homem não depende daquilo que eu fui educado. A minha masculinidade não está em quanto grosso eu falo, em quanto duro eu sou, enquanto racional, enquanto frio eu sou. Né? Quem me conhece como professor sabe, eu danço em sala, choro em sala, então isso não me torna menos homem, isso me torna mais humano. Mais humano. E quanto mais humano eu for, e quanto mais parecido com o papel da mulher, nesse sentido de sensibilidade, mais próximo a gente está caminhando para se elevar como ser humano. Porque isso, enquanto casal, enquanto vida de casal, isso eleva muito. Isso faz com que eu entenda a minha esposa, faz com que você entenda o teu filho, né? Porque não é só a menina que tem que ser ouvida, o menino também precisa de ouvir, porque tanto o homem quanto a mulher têm sentimentos. E para concluir aqui a nossa fala, eu gostaria de agradecer a oportunidade de você ter me convidado aqui, né, para fazer um pouquinho aqui de contribuição para esse projeto teu que não é de hoje, né, que vem de uma longa data. Gostaria até de parabenizar você. Eu conheço você como profissional há quase 10 anos. Você, sem sombra de dúvida, é uma das profissionais que mais assim eu tenho lembrança, que foi muito significativo ter trabalhado com você e fazer parte agora dessas lives aqui. Só exalta o teu trabalho e também mostra a valorização do meu trabalho. E queria aqui dizer para o pessoal que está acompanhando nossa live que a professora Silvia ela é pré-candidata a vereadora em Curitiba e, com certeza, é uma pessoa que a gente tem que apoiar, porque se a mulher tem que ter vez e voz na sociedade, nada mais justo do que dar espaço para uma mulher ocupar o seu lugar de direito. E o lugar da mulher é o lugar onde ela quiser. E com certeza o lugar que eu quero, a Silvia, é o lugar na Câmara Municipal de Curitiba, porque lá ela vai ter muito mais vez e voz do que já faz também nas escolas aqui em Curitiba e, consequentemente, nós estaremos em boas mãos. Falo porque conheço. E os alunos que passaram por ela não vão deixar eu mentir e vão apenas avalizar o que eu estou falando aí. Então, Silvia, essa caminhada é longa, é árdua, mas pode contar com o nosso apoio aí,
tá? Na causa da mulher, que é a nossa causa, tá bom? Tamo junto. Bom, eu fico muito feliz. A tua fala, incrível, né? A tua fala foi maravilhosa. Então, assim, pensar. E ontem nós falamos sobre isso, né? Mas nós vamos falar sobre gêneros, vamos falar sobre violência, né? Homens e mulheres, ou seja, o Rodrigo ali representando os homens e nós, e eu, a doutora Érica, que infelizmente perdeu a conexão, representando as mulheres. Mas a ideia é justamente isso: é para mostrar que falar sobre o direito da mulher, falar sobre a causa da mulher, cuidar das nossas crianças, não é só pertinente à mulher, isso é para a sociedade, seja homem, mulher, mas nós como um todo, né? A fala do Rodrigo nem preciso complementar agora, a pensar sobre a questão da luta feminina ou do feminismo, como gostam, né? Como se intitula, aliás, né? A palavra feminismo, que é a ideia de lutar pelo direito da igualdade. Não é querer ser mais que o homem, pelo contrário, nós temos um respeito pelos homens que nos respeitam, que nos enxergam enquanto mulher. Então, é muito legal tudo que o Rodrigo trouxe. E o Rodrigo ainda falou assim: não é o meu lugar de fala. Não, Rodrigo, nesse ponto eu vou te corrigir. Estamos nós sempre aprendendo um com o outro, né? Você me ensina de um lado e eu do outro, e a gente vai trocando ideias. Você sim está no lugar de fala. Por que você está no lugar de fala? Você está usando a sua posição enquanto professor, enquanto homem, para estar ao nosso favor, estar a favor da mulher. Você talvez não pode representar, porque você não é do sexo feminino, né? Ou seja, você não é mulher. Vamos dizer assim, eu sou do sexo feminino, então eu estou representando todas as mulheres que vêm por trás dessa luta. E você está usando o seu lugar de fala a nosso favor. Mas quando eu digo a nosso favor, não é a favor apenas de nós mulheres, é a favor de uma sociedade. Porque quando a mulher está bem, quando a mulher está bem colocada, quando a mulher é vista, quando ela é respeitada, todos saem ganhando. A família sai ganhando, né? O Estado sai ganhando, os filhos saem ganhando. Então, respeitar a mulher é muito, mas é muito mais do que achar que é um grupo de feministas lutando por direitos. É pensar a sociedade, eu sempre digo isso. Nós somos ali uma pontinha daquilo que reivindica o que já deveria ser natural, que é o respeito à mulher, né? Bem que eu gostaria que nem existisse movimento nenhum, que juntos nós já pensássemos que ela deveria ser respeitada. Então, eu criei o Ela Curitibana com a ideia de tentar levar um pouquinho esse amor, esse carinho, esse aconchego, esse acolhimento para a mulher. Daí veio esse convite para ir tentar uma eleição mais para frente, né? Tentar ir para a Câmara. E se vir, ok. Se não vir, eu vou continuar com o meu trabalho no Ela Curitibana, eu vou continuar lutando para que as mulheres sejam respeitadas, eu vou continuar acreditando em homens como o Rodrigo e tantos outros que eu sei que existem, que nos respeitam, que nos acolhem, que entendem a nossa causa e a importância do papel da mulher na sociedade. Gente, muito obrigada mesmo, de coração. Eu estou muito feliz com essa live. Ainda ficou muita coisa que eu sei que nós gostaríamos de falar, mas que logo nós vamos fazer uma próxima e vamos abordar novos temas. E ainda vou ficar devendo a live com a doutora Érica, mas eu agradeço de coração a participação de todos vocês. Rodrigo, muito obrigada pela pessoa que você é, porque eu confio no seu trabalho, eu sei que na sala de aula você coloca a mulher no papel ou no lugar devido dentro da sociedade. Então, em nome de todas as mulheres, eu te agradeço por ser esse homem que usa o seu lugar de fala para nos levar até a sala de aula e também para pegar as nossas alunas e mostrar o valor e a importância que elas têm e falar para os nossos alunos meninos a importância do respeito à mulher. Enfim, é todo um trabalho, só nós que somos educadores sabemos a importância de tudo isso. Gente, muito obrigada mesmo, de coração, tá? Me desculpem se falei alguma coisa que pode ter magoado alguém, mas é que realmente são pontos que, né, eu falo com o coração, eu falo com a alma, eu falo com a minha verdade e falo de acordo com aquilo que eu sinto. Eu não sei falar sem sentir. Então, a minha indignação em relação ao caso dessa menina, eu espero que vocês tenham compreendido a minha colocação. Rodrigo, muito obrigada, tá? E muito obrigada a todos. Obrigado a você, viu? Até mais, tchau, tchau para vocês. Até mais, gente. Obrigado, pessoal que está ouvindo aí. Tchau, tchau.